Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto África para Todos. E nesse episódio nós vamos falar sobre afroturismo. Lembrando que aqui sempre nós falamos sobre África, turismo e ou afroturismo. Hoje o assunto vai ser afroturismo. E para esse bate-papo eu convidei ele, que é guia turístico aqui no Rio de Janeiro. Ele é congolês, já mora aqui no Rio há algum tempo, faz guiamento por toda a cidade do Rio de Janeiro e, em especial, guiamento pela Pequena África. Jean-René Mandundu. Jean-René, muito obrigada por sua participação aqui no nosso projeto África para Todos. Eu estou muito feliz em recebê-lo, principalmente porque nós somos amigos pessoais, nos conhecemos há muito tempo, né? Então é um prazer receber você aqui. Noêmia, muito obrigado. É uma honra estar aqui batendo papo sobre esse projeto do afroturismo e eu estou à disposição desse papo. Então, eu queria, antes de começar nosso assunto de fato, falar um pouco a respeito do seu nome, né? Aqui no Brasil a gente chama você de Jean-René, mas qual é o seu nome africano? Meu nome africano e nome da família aqui é Mandundu Musiala Washiwa. Mandundu Musiala Washiwa. E conhecido como Jean-René. Jean-René é um nome francês, mas que é tipo apelido. Certo, certo. E tem algum significado o seu nome? Sim, meu nome Mandundu tem um significado, mas é engraçado que a significação do meu nome é minha profissão aqui no Brasil. Meu nome significa, Mandundu significa as pessoas que ficam na frente para mostrar caminho. Que lindo! A significação do meu nome é meu trabalho aqui no Rio de Janeiro como guia de turismo. Aí eu estou ficando na frente para mostrar o ponto turístico na cidade do Rio de Janeiro. Eu mostro as coisas brasileiros, os estrangeiros que vêm aqui, que queriam conhecer Rio de Janeiro. Aí, para mim, é um prazer de trabalhar no setor que identifica meu nome. É fantástico isso, né? Exatamente. Olha, mas no Congo você era guia? Não. No Congo, eu não fui guia, não? Porque no Congo eu me formei na agronomia e depois eu fiz, foi na universidade, mas eu mudei completamente. Foi técnico na agronomia, técnico agrônomo. Eu fiz ciência contábil, na contabilidade na universidade, só que eu não terminei na universidade, eu cortei no meio, porque naquele momento o poder que estava no Congo fechou as universidades porque nós fazemos a manifestação contra esse poder. Aí, para não ficar juntos, todos os estudantes, ele decidiu fechar as universidades. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi na década do 90 e pouco. Década do 90 e pouco. Entendi. Então, o governo, naquela época, para poder dispersar as manifestações, os estudantes, fechou as universidades. Que coisa, né? A ditadura, não? Com certeza. Teve no tempo o presidente foi Mobutu Sese Seko Ng'oubendo. Esse presidente também que tirou todos os nomes ocidental. O nome como Jean-René, que você está me chamando, ele mesmo se chamava Joseph Désiré Mobutu. Certo. Ele tirou Joseph Désiré, ele deixou só Mobutu Sese Seko Ng'oubendo.
se chamava ele Rei do Zaire, naquele tempo. Naquele tempo, o Congo ainda era conhecido como Zaire. Zaire. Mas era só... Você é da República Democrática do Congo, né? Sim. Porque tem a República do Congo e tem a República Democrática do Congo. Exatamente. Sempre foi assim ou houve uma unificação Mas já? é interessante que você está falando do Congo, República do Congo e República Democrática do Congo. Lá no início, lá na história atrás, foi mesmo o povo. Esse povo, antes da chegada do português, da divisão, conferência do 1885 do Berlim, tudo estava mesmo país, se chamava Rei Congo. Espera aí, só um minuto. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou chegada dos portugueses. Mas a República Democrática do Congo não foi colonizada pelos belgas? Sim, foi colonizado pelo belga, mas a pessoa que descobriu foi os portugueses. O português que descobriu Congo e depois chamou os ingleses para fazer as pesquisas sobre a terra que foi descoberto, e depois Leopoldo II, que foi rei do Bélgica, veio. Mas a descoberta... Rei Leopoldo da Bélgica. O homem mais cruel que já existiu na face da Terra. Exatamente. Que cometeu as maiores atrocidades. Isso mesmo. E, infelizmente, não se fala muito sobre isso, né? Exatamente. Infelizmente. Porque ele cometeu atrocidades contra africanos, então não é muito importante, né? Digamos assim. Naquele tempo, a gente teve só Rei Congo. Rei Congo estava Angola, fazia parte do Rei Congo. Ah, sim. Congo, Brazzaville fazia parte. Gabão fazia parte. E República Democrática do Congo. Quando foi dividido pedaços que formou Angola, dos Congo e Gabão. Por isso, você vai encontrar o povo Bakongo, que se fala Kikongo, em Angola, em Brazzaville, Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo e Gabão. Bakongo. Isso, agora faz bastante sentido, né? Porque a gente conhece bastantes angolanos que, na verdade, são Bakongo, né? Sim. Que falam Lingala, né? Principalmente, se não me engano, é no norte de Angola, não é isso? É bom, parte do... Agora você, geografia da Angola, não entende bem, mas o capital ficava em Angola até hoje, se chama Mbanza Congo. Mbanza, que significa cidade do Congo. Mbanza Congo, onde ficava Rei Congo, parte da Angola. E nós vamos ter uma fronteira em Angola, no Congo-Brazzaville. E nós não temos fronteira com o Gabão, não, porque Gabão faz fronteira com o Congo-Brazzaville. Mas foi um rei que reinava naquele tempo, se chamava Nzingankuvu. Esse Nzingankuvu que teve 13 filhos, esse 13 filhos que dividiu a pedaço, ficou em Angola, outro foi para o Congo, Brazzaville, e Gabão, e outro ficou no Congo-Kinshasa, Congo, República Democrática do Congo. Fantástico isso que você está falando, Jean-René. Essas informações que você está trazendo, porque são coisas que a gente estuda muito pouco aqui no Brasil, se é que estuda, né? A gente acaba estudando a história da Europa, dos reinos europeus, aí vai estudar também a história dos impérios aqui nas Américas, do Império Inca, Maia, Azteca, e a gente acaba por não estudar sobre a história dos reinados na África, né? Então, é muito importante isso que você está trazendo aqui,
essas informações e eu agradeço muito a você por isso. Eu também. Pode falar. Eu também sou feliz porque como a gente pode falar disso se não recebe as perguntas. Eu estou feliz porque você está perguntando, queria saber, porque o projeto fala sobre turismo afro-brasileiro. Por isso, nós podemos contar um pouquinho de história que vem lá atrás, mas que atravessou o Oceano Atlântico, vem parar aqui no Rio de Janeiro e nós podemos contar um pouquinho que nós temos no conhecimento daquela história. Mas muito obrigado mais uma vez. Então, aproveitando que você falou sobre isso, né, sobre a história que cruza o Atlântico e chega até aqui, vamos falar sobre Jean René, ou Mandundu, Buziara Washiwa, que cruzou o Atlântico e chegou até o Rio de Janeiro. Como foi que isso aconteceu? Que ano que você saiu do Congo? Por que veio? Você já sabia alguma coisa sobre o Brasil ou foi uma surpresa? Sim, a gente sabia história, sabia que nossos ancestrais atravessavam navio negreiro para ir do outro lado do oceano. E tem o mesmo cantor congolês, cantou uma música para chorar, que ele não sabe, os irmãos dele foi do outro lado e não se conhece. Mas talvez o cantor se chamava Papa Wemba. Sim, Papa Wemba, sim, já ouvi muito. E fala, Bandeko Bangai, na América, meus irmãos que são na América, a gente não se conhece. Ele atravessou, nasceu lá, foi tudo lá, mas saí daqui. E ele chora, ele fala que é a pena, eu tenho a pena porque não conheço os meus irmãos. Mas vamos voltar do Jean René. A gente conhece o Brasil, único país. Os africanos gostam muito do Brasil, no sentido do futebol. Conta a história, talvez não conheça o país, mas conhece a história do futebol. Um dia, eu queria pouco... A situação também não estava boa no Congo. Eu queria sair pouquinho do Congo. Uhum. Mas eu queria ir para Japão, para visitar Japão. Japão, tá pertinho, sim, né? Brasil, Japão, Sim. Mas quando eu fui perguntar como pude ter visto tudo isso, e visto foi fácil, mas passagem aérea do Congo para o Japão custava, na época, quase $5.000, 6.000. Foi muito dinheiro para mim. Não, vou gastar só isso valor para ir no Japão? Não. Aí, comecei a voltar para casa, mas no caminho, voltar para casa, para pegar um táxi para voltar para casa, eu vi embaixada brasileiro. Aí esse me chamou a atenção. Fala, não, Brasil já tem embaixada aqui, porque muito tempo a gente não teve convênio com o governo brasileiro, embaixada do Brasil não ficava no Congo. Aí eu aproveitei e falei, não, vou perguntar o que tem tudo isso. Aí perguntei tudo, eu consegui ter visto do Brasil. Aí, quando eu teve visto, eu fiquei visto viajar para o Brasil, tudo isso. Mas naquele tempo, a situação política também do Congo não estava bom, não. Estava guerra, tudo isso. Aí, guerra estava se aproximando do capital. Aí foi 2006 ou 2007, se eu não me engano. Eu decidi, como já estavam com visto, eu decidi vir aqui no Brasil.
Aí, quando chegou aqui no Brasil, o país estava... Sempre teve eleição, teve guerra mesmo no capital. Aí, nesse momento, eu resolvi pedir o asilo, porque o país estava em guerra. Mas só que esse meu pedido foi negado. Não sei se eu posso falar isso, mas eu sou cristão, testemunho de Jeová. E como o meu pedido foi negado, aí eu fui, o advogado falou que não, vou fazer recurso. Que quer dizer, ele vai entrar de novo aí... O recurso. O recurso. Esse recurso também foi negado. Aí me deu 15 dias para sair no país, porque eu estou na situação irregular. 15 dias. Mas você já estava aqui no Brasil, não? Sim, já estava aqui. Já estava no Brasil. Já estava no Brasil. Ah. Esse já veio no Brasil, pediu refúgio, o refúgio foi negado, entrou no recurso, o recurso também foi negado. A única coisa que ficava, tem que sair do Brasil. Aí, a partir daí, encontrei um irmão que é advogado na minha congregação. Ele falou: nós recebemos você, primeiro estrangeiro do Congo, que a gente recebeu na nossa assembleia, nossa congregação. Você queria ir embora. Mas, na realidade, me expulsou, me deu 15 dias a mais. Eu não teve dinheiro para comprar passagem para voltar. Uhum. Esse foi também problema. Aí ele falou: bom, vou te orientar. Eu não entendo direito internacional, mas vou te orientar para ir na Defensoria Pública. Lá você pode encontrar as pessoas que podem tratar a tua situação. Aí fui, encontrei, expliquei como eu expliquei aqui. Aí, Defensoria Pública, eu acho que entrou no processo do governo para barrar a expulsão. Uhum. Do 15 dias que a Polícia Federal deu para mim. Mas, depois, você sabe que a justiça vai lento. Estava esperando. Aí não poderia também sair do país, porque se eu sair do país é como se eu fugir. Aí eu fiquei. Nesse meio tempo que eu fiquei, no último mandado, do segundo mandato do Lula lá atrás, ele deu anistia. Anistia é uma graça que os governos dão para os estrangeiros que moram no país, que têm uma situação irregular, para regularizar. Aí, como ele assinou esse anistia, e a partir daí que eu tive a oportunidade de regularizar a minha situação, que eu estava ilegal. Entendi. Aí foi regularizado. Eu voltei na Defensoria Pública, na Rua Alfândega, para perguntar, não, você vai dar para o teu processo para se regularizar. Perfeito. Aí eu fui, eu lembro que eu estava com um amigo, esse amigo foi fazer mesmo as coisas, mas dele saiu, foi recusado, mas o meu foi aprovado. Que bom. Aí naquele tempo também eu lembro, acho que eu tive um amigo, Baca, e nós regularizamos também o nosso documento naquele mesmo período. Você já conhecia o Baca? Foi nessa época? Eu conhecia Baca nessa época, lá na década de 2010, quando teve assembleia ou congregação francesa lá. E assim vai. Quando eu tive essa oportunidade,
aonde a gente pode chegar, como você começou a... Qual se incentivou para estudar turismo? Turismo eu estudei aqui. Aí, quando eu regularizou minha situação, foi no FAITEC, que foi estudar hotelaria. Nesse estudo de hotelaria, teve um professor que a gente virou amigo. Ele estudou na França, na Universidade do Sorbonne. Ele dava aula do francês no FAITEC e no instituto aonde eu me formei no turismo. Ele que me incentivou. Ah, sim. Ele me incentivou a falar, mas você fala francês, tem um pouco guia aqui no Rio que fala francês, por que você não vai estudar turismo? Fala, turismo? Ele insistiu, vai se inscrever no turismo. Nesse momento também o Rio estava fazendo transformação porque deveria receber a Copa do Mundo de 2014, Jogo Olímpico 2016, certo. E 2013 teve um negócio do Católica. Foi? Ah, sim, a jornada. Foi. Tudo isso. Aí, quase dos anos no ano, teve um evento internacional aqui. Aí ele insistiu. Naquele tempo também o governo incentivava as pessoas para fazer curso de idioma, tudo isso do turismo, para receber essas pessoas. Aí ele insistiu, mas também do outro lado, teve um irmão da minha igreja, a congregação, que me incentivou. Eu lembro que esse irmão me deu o mesmo dinheiro para pagar minha passagem para ir no instituto para fazer minha inscrição. Irmã se chama Ana Cristina. Ana Cristina, maravilhosa. Sim, Ana Cristina que me incentivou. Vai. Ela me deu mesmo passagem. Mas, sinceramente, ela insistiu, me deu passagem, mas eu não fui naquele dia lá. Sério? Sim, não foi. Aí, quando a gente se encontrou, ele me perguntou, você foi? Eu falei, não foi, não. Mas por quê? Não teve tempo, mas eu vou. Dia seguinte eu fui. Mas quando eu estava indo, isso é interessante também, quando eu fui, porque eu morava na comunidade dos africanos, onde moravam tantos africanos, aí eu fui conversar para saber o ponto de vista de cada um. Queria estudar, mas eu vou fazer 2 anos para estudar, vou estudar turismo, tudo isso. Ninguém me deu o conselho que vai. Todo mundo dizer, na minha comunidade, você estudou lá no Congo, você vai vir aqui, ficar 2 anos estudando, tudo isso. Sinceramente, eu fui, recebi todas as informações, mas eu não se inscrevi. Eu passei 6 meses sem inscrição. Mas enquanto eu fiquei em casa, eu mesmo me pergunto, será que sobre a minha vida outras pessoas vão decidir? Eu mesmo tenho que tomar minha decisão. Aí, quando eu falei que não, sou eu que vai tomar a decisão na minha vida, aí fui fazer inscrições. Aí eu fiquei 2 anos estudando turismo. Interessante também, quando eu estudava, teve passagem no conto do governo e teve passagem de ida e volta para a escola, para o curso, e teve também bandejão. Maravilha! Bandejão. Mas esse aqui não vou contar, não. Esse bandejão fiz que eu almoçava e jantava na escola do segunda a sexta. Só sábado sábado a gente fazia a visita técnica lá, sábado, domingo, na sua própria conta. Mas essa formação do turismo me deu muito essa oportunidade. Por isso, eu falo o seguinte, eu tenho a honra de agradecer os professores brasileiros, o Alexandre, professor do francês, do FAITEC,
e do Instituto, e a minha irmã e amiga Ana Cristina. Faz muito tempo também nunca vi mais ela, mas são ela que me incentivou. É a minha decisão pessoal também. Com certeza, você agradeceu, você tem que se agradecer também, muito bem, pela decisão que você tomou. E aí você se apaixonou logo de cara pelo curso de turismo ou foi difícil para você se adaptar? Não, foi difícil. Depois, quando comecei a estudar, eu comecei a gostar, porque eu começo a ter outra visão sobre quando estou andando no centro da cidade, vendo tudo esse edifício que eu passava, mas começou a passar a parar para ver arquitetura, para ver o tempo que foi construído, mas por que foi construído, que teve. Aí comecei a ter outra visão e comecei a apaixonar sobre o turismo. Como eu gosto muito também de falar, de contar história, Deus me deu essa facilidade de aprender rápido e de contar história. Eu fiquei apaixonado para a cidade do Rio de Janeiro e contando história do Rio de Janeiro com o próprio brasileiro, com os estrangeiros. Aí, para mim, o turismo abriu as portas para mim. Tem um outro lugar que eu não entrava, mas hoje eu entro. Sobre quê? Sobre turismo. Você pode dar exemplos desses lugares que você não entrava e hoje você entra como guia? Tem que entrar no mercado. Não foi fácil, não. Tem um lugar que eu passava no entrado como Porto do Rio, na Pia Mauá, na chegada do navio cruzeiro, eu não poderia entrar porque é a área federal. Mas com turismo, eu entro, eu sou registrado no porto porque quando tem alta temporada na chegada do navio, eu trabalha nesse porto. Antigamente passava só ver, mas eu entro, trabalha, sai e meu nome está registrado lá. E também, em outra ocasião, Maracanã, depois de reformado antes do Copa do Mundo, eu lembro, 2013, 2014, antes do Copa do Mundo, uma agência me contactou. Teve os africanos que veio aqui para visitar Rio de Janeiro, estavam em Copacabana. Eu deveria trabalhar só um dia só nessa agência. Mas quando a agência falou para mim, são os africanos, veio do Quênia, do Tanzânia, Zâmbia, tudo isso. Aí nós temos um dialecto comum. Swahili. Aí quando eu cheguei, eu entrei no hotel, aí eu falei, abarikani banduku wangu. Que significa? Significa, bom dia, meus amigos. Todo mundo assustou. Oh, maravilha. Assustou. Aí falou, mas quem é essa pessoa que está falando o nosso dialecto aqui? Aí eu falei, eu sou guia de você, mas eu sou congolês. Eu moro aqui, eu tenho a oportunidade de guiar você, de mostrar a você uma parte do Rio de Janeiro. Sabe? A partir daí, eu deveria trabalhar só um dia, eu fiquei quase uma semana nessa agência. Porque todo dia de manhã, quando ele chegava, antes de tomar café da manhã, ele perguntava com o dono da agência qual é nosso amigo guia que fala nosso dialeto. Aí o dono da agência não viu como ele pôde me retirar. Aí Maracanã também foi meu sonho desde Congo. De ver Maracanã dentro, mas tem que pagar para ir. A primeira vez que eu fui no Maracanã assistir um jogo foi nesse grupo dos africanos, porque no tour dele
deveria assistir no partido de futebol no Maracanã. Eu lembro que foi Botafogo e São Paulo, mas deveria jogar lá no... E jogo foi 1-1, foi empate. 1-1, 0-0, foi empate. Mas a gente ficou do lado VIP do Maracanã. Aí, quando você quiser, você vai sair, tem lanchonete lá, você come uma lanche, você volta a assistir o jogo. Foi uma experiência, imagino que você deve ter curtido muito, né? Sim. Então você, assim, de cara, já se apaixonou pela profissão de guia turismo. Sim, porque é interessante, nós realizamos o sonho das pessoas. Ai, bonito isso, hein? Realizamos o sonho das pessoas. Você pode imaginar que as pessoas moram lá na África, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, depois de tanto trabalhando, fazia pequena economia para vir conhecer Rio de Janeiro, e ele contacta o teu serviço para realizar o sonho dele, que foi no cedo, talvez de 5 anos, 2 anos, 3 anos, para chegar aqui e você realiza o sonho dele. Isso é muito interessante. Outra também que me marcou foi uma menina doente com botijão de respiração, porque ele teve problema de respiração, mas ele é fã do Michael Jackson. Aí a chegada dela aqui no navio cruzeiro, ele é do argentino. Ele queria visitar aonde Michael Jackson fez videoclipe no 96, numa favela. Essa favela, a favela Santa Marta, no Botafogo. Aí eu saí com essa família do Porto, do cruzeiro, levou a filha até na favela Santa Marta, até no estátua do Michael Jackson, mas você pode ver como essa menina chorou e como eu fiquei emocionado concretizar o sonho desse menina doente. Esse não tem preço. Imagino. Não tem preço. Imagino. Deve ter sido muito especial mesmo. Eu faço tour também na favela Dona Marta, Santa Marta, que foi a primeira favela quando teve o processo de pacificação, onde Michael Jackson já visitou, onde Madonna já visitou, ex-presidente dos Estados Unidos, quando ele foi vice-presidente do Barack Obama, 2014, 2015, ele veio, visitou Biden. Tito Jackson, irmão do Michael Jackson, Alicia Keys, já vem tudo, muito celebridade passou nessa favela Santa Marta. Aí se você tem alguém que queria visitar a favela tour, pode me contactar. Então você tem esse tour aí que você faz pela favela lá do Dona Marta, né? Sim. Ah, que fantástico. E o que a gente pode ver nesse tour aí do Dona Marta? Primeiramente, a gente vai ver história, como a favela nasceu, qual foi o objetivo desse nascimento da favela e a reforma, a implantação do bonde que leva as pessoas da primeira estação até no quinto estação. E você pode ver a transformação de casa antiga e casa hoje. E também tem as lojas do souvenir, as pessoas que recebe turista, criou empreendedorismo para vender os artigos que o turista pode comprar. E também temos uma senhora que foi uma doméstica que ganhou um relógio
no patrão dele e hoje ela é apaixonada por relógio. Ele tem 396 relógios na casa dela. Ela se chama Maria Helena. Maria Helena, eu abraço ela e eu já morei também na casa dela, Maria Helena. E o filho do Maria Helena, graças a ele, que eu fiz estágio quando estudava no Santa Marta. E do lá eu me apaixonei também para morar no Botafogo. Graças ao filho do Maria Helena. E aí as pessoas vão visitar a casa de Maria Helena para ver seus relógios? Sim. Ah, entendi. E nós temos associação do morador da comunidade. E nós temos também espaço do Michael Jackson. E nós temos a escola do samba, onde pode ver capoeira, percussão. É a São Clemente, a escola de samba São Clemente? Não. Não, São Clemente não. Santa Marta, escola do Santa Marta. Mas os mestres da escola do Santa Marta, ele faz também o São Clemente. Ah, entendi. Aí nós temos também a Minas, que antigamente, quando não teve água, a gente pegava essa água das minas e para usar. E na associação nós temos presidente, temos o serviço do posto, do saúde, e tudo isso as pessoas podem ver como o favela lá atrás e hoje. Entendi. Agora vamos falar um pouco sobre o guiamento na Pequena África. Né? Como é que se dá esse guiamento? Onde ele começa? O que a gente pode ver visitando a Pequena África? E o que tem de especial em um africano falando sobre a Pequena África? Sim. Primeiramente, eu queria dizer, nós temos o ponto tradicional. As pessoas gostam, Cristo, Pão de Açúcar, Copacabana, tudo isso. Mas Pequena África, pouco... É pouco explorado, né? Pouco explorado. Mas falamos do Pequena África. Eu fica, como se diz em português, claro, respiado. Fala em francês que eu tenho que traduzir. Em francês a gente fala... regarde si j'ai oublié en français. Ou dépendre. Você fica arrepiado. Arrepiado quando eu estou fazendo a história. Porque a gente fala do Pequena África. Pequena África tem uns 4, 5 pontos que eu faço no Pequena África. O primeiro ponto é Cais do Valongo, aonde chegava navio negreiro, aonde desembarcava as pessoas que foi trazido da África para a América e desembarcar no Cais do Valongo. Essas mesmas pessoas que desembarcava no Cais do Valongo tem uma avenida. Esta avenida ficava como loja da venda, aonde são vendidos essas pessoas, mercadoria, pode dizer, naquele tempo, no século passado. A avenida se chama Camerino. Sim. Camerino, aonde ficava a loja. No mesmo Camerino, tem uma casa no Jardim Suspensos, que a gente chama Casa Engorda. O que é Casa Engorda? São esses escravos que chegavam no Cais do Valongo, que teve uma saúde pouco, aí engordava ele,
Sim. para ter um peso, para ter um valor no mercado. Exatamente. Agora você falou sobre isso, eu lembrei do livro Um Defeito de Cor, né? Que a personagem, quando ela sai do navio negreiro, ela vai, lá na Bahia, ela vai para essa casa de engorda. Isso. Mas Difícil saber que isso acontecia, né? Que Sim, tinha isso. sim. E esse Cais do Valongo, que a gente hoje faz de tour lá, foi descoberto em 2011, enquanto teve reforma do revitalização do Porto Maravilha, que foi descoberto esse arqueológico do Cais do Valongo. Aí você tem Cais do Valongo, o ponto. Você tem segunda ponto, Camerino, onde ficava as lojas. E do outro lado, você tem Pedra do Sal. Pedra do Sal eu considero berço da cultura afro-brasileiro. Foi ali, tempo atrás, teve um monumento da religião e foi ali também onde as pessoas costumavam a tocar pouquinho da música naquele tempo, e foi ali também aonde foi registrado a primeiro samba. Ah, sim, pelo telefone. Sim, a primeiro samba. E hoje esse samba que foi registrado lá é um patrimônio material, cultural do Brasil. E hoje em dia tem as pessoas que continuam a fazer roda do samba, tudo segunda-feira e sexta-feira, tem uns eventos, mas foi lá também onde trabalhava o negro. Descarregava sal e pegava lá, Pedra do Sal vai até na prainha. Prainha, antigamente nesse espaço teve uma praia que pegava a prainha até Mauá, Praça Mauá, mas foi enterrado e nós temos aí. Aí quando nós voltamos Cais do Valongo, o ponto que me deixa tão bem, muito triste, muito assustado, INP, Instituto Novo, Preto Novo. Sim. Aonde inteirava os escravos que não resistia na travessia, chegava morto. Aí o cemitério foi do lado, na rua Pedro Ernesto, aonde nós temos Instituto do Preto Novo, aonde também na número 90 nós temos Mugabe. O museu, né? Museu de História do Afro-Brasileiro. E lá, mas é interessante também que esse cemitério foi descoberto em 1996, quando a família Guimarães, que morava lá, queria fazer reforma da casa. Quando ele cavava para fazer a reforma, encontrou os restos mortais das pessoas. Olha, que coisa, né? Que coisa. E eles moravam lá e nem imaginavam, muito provavelmente, né? Nem imaginavam. E aí você faz esse guiamento com pessoas, com estrangeiros de várias nacionalidades. Sim, mas a maioria que faz pedido desse som, como dizer, os estrangeiros que têm essa história, que gostam de conhecer essa história, a maioria são afro. Entendi. Então, a maioria são ou são africanos ou são descendentes de africanos. Sim, afrodescendentes. Afrodescendentes.
Interessante saber disso. Sim. E quais são as nacionalidades que mais procuram esse tour? Africano Certo. e os europeus, muitos franceses. Imagino. Muitos franceses. Imagino. E Muitos. você faz esse tour em que idiomas, além do francês? Lingala, eu sei, porque a gente já fez também, né? Em Lingala. Espanhol, português também. Certo. E Lingala, se tem as pessoas que queriam escutar no Lingala. Mas fica prazer de contar a história do Brasil no Lingala. E é um prazer enorme porque você conta a história no Lingala com as pessoas que queriam no Lingala. Mas são pouquíssimos das pessoas que vêm no Lingala, mas a maioria é em francês. Francês e inglês. Mas em inglês eu não domino bem inglês. Talvez lá eu possa solicitar um colega que entende bem do assunto e pois guiar em inglês. Mas história eu gosto do Pequena África. Pequena África e eu me sinto em casa contar essa história. Pertencente àquela história ali, né? Exatamente. Porque talvez muitos dos seus ascendentes que eram parentes dos que vieram para cá. Exatamente. Né? Então as histórias elas estão conectadas, né? A história da África com a história do Brasil, do que aconteceu aqui. Né? Então ficou faltando um pedaço lá na África, porque esse pedaço foi arrancado da África e foi trazido para o Brasil, trazido também para outros países, né, das Américas. Essas pessoas foram arrancadas de sua terra e realmente as histórias elas se conectam, né? A história da África com a história do Brasil e de outros países que receberam essas pessoas que foram escravizadas. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu imagino que deva ser para você uma sensação, talvez um misto aí de prazer de estar fazendo aquilo, mas também um pouco de dor de ver o que aconteceu, não? É a história, sim. Mas deixa eu falar para você. Cais do Valongo, esse porto não ficava lá, não. O porto ficava na Praça 15. Na Praça 15. Mas para ver, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, em 1808, 1909, João VI pegou as coisas dele, fugiu de Portugal para o Brasil. Mas antes que ele chega, que o vice-rei naquele tempo tirou o porto do Praça 15 para levar lá atrás, para esconder lá no Cais do Valongo. Ah, entendi. Aí, para preparar a Praça 15, recebeu o João VI com a família dele, quando ele saiu Portugal, fugido Napoleão Bonaparte. Aí, por isso, o Porto virou lá no Cais do Valongo, mas antes foi na Praça 15. Entendido. Aí, por isso, mas por que se chama Pequena África? Porque no século passado encontrava concentração do negro toda essa parte. Começava lá na Praça Mauá, vai até na Lapa, naquele rua que a gente chama Rua Africaneca. Africaneca. Tudo essa parte teve concentração do negro. Por isso se chamava Pequena África. Olha que interessante. Jean René, você trouxe aqui informações muito interessantes para a gente. Eu te agradeço muito por esse assunto. Acho que ainda está faltando muita coisa. Eu acho que eu vou ter que chamar você aqui mais uma vez para a gente conversar mais. E você quer falar alguma coisa? Falar sobre o seu trabalho para a gente finalizar? Sim.
eu posso deixar que queria conhecer Pequena África, outra parte do Rio de Janeiro. Eu sou guia de turismo, já quase 9 ou 10 anos estou nesse ramo. Eu gosto de trabalhar como guia de turismo, realiza o sonho das pessoas, mas se você queria me contactar, só passa para Não Sei Se Viagem, ou você pode entrar em contato diretamente comigo. Meu contato, meu telefone é DDD 21 980 29 26 21. Eu vou deixar o seu telefone na descrição aqui desse vídeo. Eu vou deixar para as pessoas contatarem, ou também podem contatar pela Não Sei Se Viagens, né? Que a gente faz, a gente tem um projeto juntos, que a gente faz a Pequena África. Tá? Exatamente. Muito obrigada, Jean René. Obrigada de verdade pela sua participação aqui. E lembrando sempre que aqui nós vamos sempre falar sobre África, turismo e afroturismo. Obrigada por terem assistido. Ok, eu te agradeço pela essa oportunidade para estar aqui com você no estúdio para gravar esse parte, contar um pouquinho do meu história, do meu trabalho e dos projetos que nós temos. Muito obrigado. Obrigada.